Igor Gomes pode ir para o Red Bull Bragantino? Sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Igor Gomes vai mesmo para o Red Bull Bragantino? Especulação que surgiu nos últimos dias. Fui checar com o pessoal em Bragança Paulista. Importante registrar que desde janeiro o Red Bull Bragantino monitora os passos do ex-meio-campista do São Paulo. Você vai lembrar, o Igor Gomes surge no São Paulo, se muda para o Atlético, são 4 temporadas no Galo. Por lá ele tá com o filme queimado. Só 14 jogos no ano, uma assistência, nem tem sido relacionado e utilizado nos últimos jogos. A ideia do Galo é abrir mão do atleta nesses 6 meses finais de contrato, para economizar cerca de R$400 mil por mês. Só que o Bragantino, que o queria muito em janeiro, não vê o Igor Gomes como uma prioridade para agora. Não é a função ou posição mais desejada. Diante desse cenário, o negócio só vai avançar se o Atlético facilitar bastante a saída. Por exemplo, não exigindo nenhum real de compensação financeira. Se puder e o Galo ajudar com parte dos salários, o negócio fica mais evidente. Você gosta do Igor Gomes? Acha que ele foi mal aproveitado no Atlético? Gostaria no seu time do coração? Já usa o espaço para comentário e registra o que você pensa, beleza? O Lula Galo, fala do Galo, tem algo sobre a venda da SAF? Cara, na semana passada, acho não, foi antes da viagem para a Hungria, chegaram a publicar que a família Menin estaria vendendo. Foi o Thiago Fernandes quem publicou, que havia uma negociação com um sheik, com um árabe, e esse sheik estaria disposto a colocar até 1 bilhão e 300 milhões de reais. E havia 2 possibilidades para essa negociação ir adiante. A primeira delas, com um empréstimo. 1 ano de carência, a partir daí o Galo teria 4 anos para devolver o dinheiro. A segunda alternativa seria de que esse 1 bilhão e 300 milhões não seria um empréstimo assim, mas sim um aporte para que esses árabes pudessem comprar a SAF do Atlético. Estava fazendo as contas aqui, se 530 milhões de reais que Rafael e Rubens Menin estão aportando no Galo foram suficientes para que eles saltassem de mais ou menos 40% para 83% das ações, com 1 bilhão e 300 milhões, eles seriam donos de 100%, né? E nem pode, porque a associação precisa ter pelo menos 10%, enfim. Aí eu mandei mensagem para um dos acionistas do Galo. Falei, e essa história é real? Nicola, possibilidade de uma negociação próxima, acordo de 1 bilhão e 300 milhões de reais é mentira. Se um dia houver qualquer avanço nessa história de vender a SAF ou de buscar um dinheiro externo, eu te conto, mas hoje não tem absolutamente nada. Então, o que eu pude apurar? Que não tem nada perto de ser fechado, mas que essa ideia de trazer dinheiro do exterior não é uma ideia maluca, tá bom? O Davi Matos. Nicola, Fabinho seria uma boa para o Galo? O volante da seleção, sim. Para o Galo, para o Palmeiras, enfim. Mas o volante que o Atlético quer contratar é o Fred. Atlético e Fred já têm um acordo, inclusive, em relação aos salários. O custo do Fred no Galo seria de mais ou menos 2 milhões e 300 mil, basicamente o que ele ganha no Fenerbahçe. A grande vantagem do Atlético é que ele ofereceria 3 anos de contrato, bateu um soninho agora. No Fenerbahçe ele tem só mais 1 ano de vínculo. Só que o Fenerbahçe exige uma compensação financeira, e aqui uma informação importante, o Galo pretende contratar todos os seus reforços sem pagar valor de transfer. A ideia é trazer jogador de graça, tá bom? Rodolfo Edu. Nicola, notícias do Galo, zagueiro Igor Júlio e Juan Jesus Melô. Cara, esquece Igor Júlio, tá? O Cruzeiro chegou a assinar com 5 milhões de euros, o Brighton recusou, hoje está falando em 6 milhões de euros. O Atlético não vai fazer um investimento desse tamanho por um zagueiro, especialmente depois da contratação do Léo Duarte. Juan Jesus também ficou bem mais distante. Isaías. Zagueiro destro. Zagueiro destro. Significa? Pode ser que sim. Não significa. Chegou aqui agora, o Tressoldi será adquirido pelo Atlético. A informação acabou de chegar. Não estou tratando isso como um furo, óbvio que não. Porque mas é uma informação importante, porque eu questionei isso hoje lá mas é uma informação importante. Então acabou de chegar agora que é a informação que o Juan Tressoldi será adquirido pelo Atlético. Então, porque de ontem para hoje, depois que o Atlético confirmou, o pessoal falou, é um zagueiro destro. Aí você viu que o pessoal começou a postar o mapa de calor dele? Sim. Joga muito ali no setor e tal. Será que vem para o lugar de alguém que vai sair e tal? Não é o Tressoldi que vai sair. A informação que acabou de chegar aqui é de que será adquirido. O Atlético vai contratar 3 milhões e meio de euros. eu não tenho informação aqui
de quanto será colocado no negócio e as não, Do Tressoldi. O Tressoldi é fixo. se vai ter algum tipo de... Mas enfim, mas ele será adquirido pelo Atlético. Então não é para o lugar do Tressoldi. Agora, você me pergunta, isso mostra que o Lianco vai sair? Não sei. Se o Lianco vai sair, vai ter mais... Porque ele joga pelo lado direito. Talvez o Roman. Porque o Roman, há algumas semanas, o Guilherme Souza trouxe uma informação de que o staff dele estava meio incomodado e tal, né, com a situação. Com razão, né? E com razão. Então talvez seja, como é uma oportunidade que eles entendem de negócio, talvez seja para o lugar do Ivan Roman, né? Então, Boa tarde a todos, pessoal de casa, pessoal do estúdio. Do Lianco eu não acredito. Até conversei com algumas pessoas do Atlético que me falaram que a expectativa agora é nessa parada que ele possa se preparar melhor, que ele teve uma lesão, né, complicada e por isso não voltou da maneira com que todo mundo esperava, mas existe sim uma grande expectativa de que ele volte a jogar aquele futebol que ele estava apresentando no ano passado. Então não acredito que seja. A possibilidade da saída do Ivan Roman, eu acho que é uma coisa que está todo mundo vendo, né? A maneira com que ele está sendo tratado aí pelo Barba. Ele só é relacionado quando o Barba resolve jogar com 3 zagueiros, para ele poder jogar ali pela direita. Quando é para jogar com 2 zagueiros, ele se transforma na terceira opção pelo lado direito. Você tem Tressoldi, você tem Lianco e depois vem o Ivan Roman. Então pode ser uma questão. Agora, me surpreende muito, porque eu acho que estava todo mundo com a expectativa de vir um jogador para jogar pelo lado esquerdo, um zagueiro pelo lado esquerdo. Até vai trazer mais um zagueiro? Porque a informação que eu tinha é que trazer um zagueiro. Será que então agora vai trazer 2 zagueiros? Né? Porque aí até fiquei hoje pesquisando para ver. O Tressoldi já jogou alguns jogos pela esquerda, né? O próprio Léo Duarte já jogou improvisado pela esquerda, mas eu acho que até não vai fazer isso. Não vai trazer um zagueiro para jogar improvisado por lá. E também não acho que o Vitor Hugo vai se transformar num titular absoluto pelo lado esquerdo, porque senão nós vamos estar diminuindo a régua do Atlético. Porque o Vitor Hugo eu acho que tem entrado, mas a questão dele ser um reserva, eu acho que está acordo. Vai faltar então um pela esquerda. Agora vai criar a expectativa de se esperar um jogador pela esquerda. Se é um bom jogador, HG, hoje eu estava vendo todo mundo, os comentários, né? Muita gente criticando, né? Muita gente já colocando, porque o cara vem da Turquia, porque o cara tem 29 anos. Só para lembrar, 29 vai fazer 30 agora em junho. Não vejo problema algum nessa questão da idade. Acho que é um cara que para zaga, 30 anos, é um jogador experiente, né? Ficou um tempo na Europa, estava jogando. A questão, cara, é ver como é que ele vai encaixar nesse time do Barba. Né? Se ele vai, por exemplo, ser titular, será que ele vai apresentar mais do que o Tressoldi apresenta hoje? Porque ele não vai ser o companheiro, se jogar com 2 zagueiros, ele não vai ser o companheiro do Tressoldi sendo destro, pelo que a gente está imaginando. Então é entender isso, né? Ô, Breno, isso significa, na sua visão, já que você tocou nesse assunto, que o Atlético está confiando plenamente na gestão do Barba, na continuidade do Barba, e está montando um time a pedido dele, e o Léo seria o zagueiro pela direita para o Atlético jogar com 3 zagueiros, o Tressoldi centralizado, e agora chega mais um jogador pela esquerda? Pode ser esse caminho? Porque eu também não acho que o Atlético vai fazer esse investimento, esse movimento, né? Porque quando a gente fala em investimento, tá vindo por oportunidade de mercado. Tem um valor salarial que tem que pagar a esse jogador, e eu não acredito que seja um jogador barato, um jogador tão simples. Lá na Turquia, eu pesquisei, ele ganhava um salário de 580 mil reais. 580 mil reais. Então, também não acredito que é um salário que ele vai vir aqui para ganhar muito mais do que isso. Sim. E aí eu acho que está até razoável dentro, né? Está dentro de uma certa realidade, né? Que o Atlético já viveu ou que vive. Mas você imagina que possa acontecer essa linha e ele está vindo realmente para ser o cara do lado direito, fazendo uma linha de 3 zagueiros? Eu acho que é o que fica mais compreensível para a gente entender a contratação Mas nessa linha de 3 zagueiros, então, ele não teria um zagueiro canhoto? Não, aí ele teria o canhoto, sim. Porque ele tem que chegar. Ainda não Aí tem ele teria que zagueiro. chegar. Aí vai ao encontro daquilo que deu uma repercussão lascada, do interesse do Atlético por um zagueiro que o Cruzeiro teria interesse. Isso. Né? De interesse, né? E aí o próprio zagueiro disse, quer jogar no Cruzeiro, né? Então, interessado, eu estou interessado em um monte de coisa, né? Falei com o Valor hoje, queria um apuro sangue, mas não tem condição. Então, como a informação é de que o Juan Jesus não seria o zagueiro canhoto, então agora o Atlético vai precisar olhar para um zagueiro canhoto. Aí você vai dizer assim, mas vamos lá, se o Igor Júlio não tivesse se manifestado dizendo o que disse, e se o Atlético, interessado apenas, deu uma sondada, mas
teria que colocar dinheiro. O Atlético não tem dinheiro para colocar. Então, Por isso que eu não acredito que então seria vai ter que olhar para o mercado, porque o Juan Jesus, que a gente imaginou que seria, também não é. Né? A Mas informação é que não ele é. encaixa nesse perfil, porque o contrato dele acaba agora, ele estaria livre no mercado. Mas a informação não é essa, Não que é não é ele. ele. Não é ele, é. Então o Atlético vai buscar um outro zagueiro canhoto. Que não está na nossa lista. E outra coisa, você falou aí, você perguntou pro Bruno assim, pro Breno assim, é que é muito Bruno, é muito Breno, né? Tranquilo. É muito Léo. Você perguntou Galante. assim, é muito Juan. Então você perguntou assim pro Galante, Significa o Barba que vai- estaria participando. Então, o Léo Duarte seguramente não é um nome indicado pelo Barba. Ah, com certeza não. Pode ter passado pelo crivo dele, você vem com um estudo do jogador, fala assim, ô, doutor, nós temos esse aqui, Barba, e o jogador é esse aqui, as características são essas, vamos assistir aqui uns vídeos dele e tal, porque eu, sinceramente, eu não posso, torcedor do Atlético, pô, vocês criticam tudo, nós não criticamos, nenhum de nós aqui lá na rádio Ninguém. hoje criticou a contratação do Léo Duarte, sabe por quê? Porque a gente não conhece, ouviu muito pouco, vagamente lembro dele no Flamengo, o Eltinho conversou com o Léo Simonini. o Léo Simonini, que é flamenguista. Doente. Conhece muito bem. E o Léo Simonini atestou para o Elton, sendo um flamenguista de 4 costados, que trata-se de um bom zagueiro. Bom zagueiro, promissor. Eu não me lembro. E que sofreu com a lesão, principalmente a lesão de 2019, que foi o calcanhar quebrado. O Quebrou, osso do né? calcanhar quebrado. Foi porrada? E ele ficou 5 meses se recuperando lá no Milan. Quando ele volta, aí já tinha a concorrência e ele também teve a Covid. E aí ele ficava mais um período afastado, então ele teve poucas oportunidades na equipe do Milan. Aí ele é emprestado para o time da Turquia e lá ele vai bem. Então lá ele é consolidado. A gente viu aí, ó, teve uma publicação nas redes sociais do treinador dele, elogiando e falando a respeito Ele foi capitão desse do time treinador, lá, foi capitão né? do time, teve uma sequência, Liderança, né? grande sequência como titular, então tem bons aspectos para falar do Léo. Vale a pena só lembrar que ele saiu do Flamengo em 2019. Então nós estamos falando do recorte de 2019, nós estamos em 2026. Foi do Flamengo no Paquetá. 7 anos. Foi. Pois é, tem muita coisa que ele pode ter amadurecido, ele pode Se eu não me engano, ter ele foi- melhorado, como pode ter tido algumas outras Ele situações. era capitão do Flamengo, foi temos que campeão ver. da Copa São Paulo. Ele marcou gol no Júnior Cruzeiro, né? 2016. Libertadores de 18? Foi, jogo da volta. 17. 17 ou 18? 18. De 18. O Cruzeiro não estava 18. na Libertadores, vai para Libertadores 18, que ganha a 18, Copa do Brasil em 16. Ele foi um dos Exatamente. destaques da Mas Copinha. eu acho que ele era capitão desse time que foi campeão Foi da Copinha. campeão da Copinha. 16, 16, é isso mesmo. Quem Só foi o pra- treinador dele no profissional no Flamengo, hein? Foi Jesus. Jorge Jesus. Abel Jorge Jesus em Não, 2019. 18 ele não pegou. Não, em 19 ele pegou o 19 Jorge ele Jesus. pega o Jesus. Mas no finalzinho, né? Não, é porque Ele sai da em final, julho? ele sai em julho. Ah, então ele pega o Jorge ele sai na última Mas ele semana trabalha de com o julho. Abelão. Abelão que Trabalha com o começa o ano. Abelão, Abelão é isso. campeão carioca com ele no time titular. Então ele pegou um período do Jesus lá também. Só para falar da janela, HG, só para o pessoal entender. Você vai falar agora. Informação importante. Falando em janela, ontem a gente citou aqui, né? Outros 2 nomes e tal. E a gente vai falar dessa janela do Atlético aí e tal. Gente, sinceramente, não dá para, sabe, a gente apontar. Ah, outra coisa, falando em apontar se o Léo é bom ou o zagueiro ruim, eu não posso dizer, eu vou esperar chegar, jogar para ver, porque eu conheço muito pouco. E o que eu vi de ontem para hoje foi o que os colegas de imprensa fizeram, com números, com mapa de calor e muita gente fazendo um levantamento ali do atleta, né? Agora, independentemente de qualquer coisa, a expectativa quem gera é a gente. Eu não tenho expectativa que o Atlético vai goeludo para o mercado. Porque se o negócio é buscar jogador com oportunidade de negócio, então não dá para o torcedor imaginar que o Atlético vai meter dinheiro para trazer grandes atacantes, grandes zagueiros, grandes volantes, enfim. Quer dizer, uma grande contratação, obviamente, seria a contratação do Fred, né? Essa aí é uma grande contratação.